paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fechar-te-á os olhos, e Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquiridos na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou consigo seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito. Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben. Os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Hezron e Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soá e Saul, filho da Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Gaate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Sela, Fares e Zara. E Onã. Porém morreram em casa. Os filhos de Farés, Hezron e Amul. Os filhos de Zacá, Tola, Fua, Jó e Serom. Os filhos de Zabulon, Sarede, Elon e Jaelel. São esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padan-Arã, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Sefion, Age, Suni, Essebom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Assé, Jaminé, Jesua, Jesuí e Béria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Béria, Eber e Melquiel. São esses os filhos de Selfa, dada por Labão a sua filha Lia. Deu à luz a Jacó 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José tivera de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocó, Asbel, Gera, Naamã, Esque, Ros, Mofim, Ofim e Ared. São esses os filhos que Raquel deu a Jacó, total 14 pessoas. Filhos de Dan, Usim, filhos de Neftali, Jacié, Guni, Gesser e Salém. São esses os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito eram de 70. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José de sua chegada a Gesem. Quando chegaram a Gesem, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gesem. E logo que o viu, jogou-se ao seu pescoço e chorou longo tempo em seus braços. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o seu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos: Vou avisar o faraó, dizendo: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, com tudo o que lhe pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, responder-lhes-ei: Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente.
e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Gessém, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Livro do Gênesis, capítulo 47. José foi, pois, informar ao faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhe pertence. Eles estão na terra de Gessém. José levava consigo 5 de seus irmãos que apresentou ao faraó. Este disse-lhe: qual é a vossa profissão? Responderam: teus servos são pastores, como sempre foram nossos pais. Viemos ajuntaram eles para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gessém. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país, que eles habitem na terra de Gessém, e se conheces entre eles alguns que sejam capazes, pôr-lo-ás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó seu pai e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe: que idade tens? Jacó respondeu-lhe: o número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos da minha vida, e não atingiriam o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai e seus irmãos, e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como o preço do trigo que compravam, e o tinham depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: dai-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu: trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e dar-vos-ei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, fornecera-lhe pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram: não podemos ocultar o meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Porque pereceremos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e as nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso não venderam suas propriedades. José disse ao povo: eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes semente, semeai vossos campos. No tempo da colheita dareis a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: tu lhes salvastes a vida. Tenhamos graças aos olhos de meu senhor, e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gessém. Adquiriram aí propriedade, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. E aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe: se achei graça diante de teus olhos,
Mete, rogo-te tua mão debaixo de minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando me tiver deitado com meus pais, levar-me-ás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: farei como dizes. Juro-mo, replicou Jacó. José jurou-lhe e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-no para a praia. Sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dente. Compreendestes tudo isto? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhe, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João, que tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher, de boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dai-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lá dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João trasladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Salmo do dia, Salmo 11, dos versículos 1 ao 9. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos, e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem: dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós. Quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor: por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata acrisolada, isenta de canga, 7 vezes depurada. Vós, Senhor, haveis de nos guardar, defender-nos-ei sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura
e assim possa, com a ajuda da tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração, Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.